Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? E desde que eu comecei o canal, e faz um tempo, na verdade, também, muita gente vem me questionando por que eu nunca falei sobre a Universidade Nacional de Córdoba, sobre a cidade de Córdoba, entendendo de que ela é uma das universidades mais antigas da América Latina, se não me engano ela tem 400 anos de história já, e por que eu nunca falei sobre ela aqui no canal. Bom, primeiramente eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes, ok? Primeiro universidade, depois cidade, depois umas opiniões aí sobre algo que eu tive conversando ontem com algumas pessoas que vieram questionar sobre isso. E começando pela questão universidade, vou explicar como funciona, porque eu fiz uma colinha aqui sobre o processo lá. Mas por que eu nunca falei sobre Córdoba? Primeiro porque a ideia desse canal sempre foi falar sobre universidade com acesso livre e restrito, e que não é o caso de Córdoba. Córdoba, até uns anos atrás, tinha um exame de ingresso que era limitante por quantidade de vagas. Em 2015, houve uma modificação no processo de ingresso de Córdoba, em que o ingresso se faz com um curso nivelatório, porém que você tem que aprovar as 4 matérias do curso nivelatório com 70%. E já vou explicar como é que funciona. As inscrições em Córdoba, elas acontecem em dezembro, as 3 primeiras semanas de dezembro, pelo site da universidade, exatamente igual a todas as outras universidades argentinas. Lembrando também, todas as informações que eu estou dando para vocês aqui está no site da Universidade Nacional de Córdoba, ok? Antes que alguém venha falar aqui que eu estou falando besteira. Tudo eu peguei ontem à noite do guia que está lá no site da Faculdade de Medicina de Córdoba. Então, pegando aqui a cópia que eu fiz ontem, o ciclo nivelatório em Córdoba, ele tem conteúdos de orientação e nivelação no estudo universitário em medicina, com conteúdos de física, química, biologia e introdução ao estudo da medicina. Ele é dividido em 2 etapas, mas aí é que está o problema, desde o meu ponto de vista, lembrando que isso é muita opinião, tá? Você vai fazer a sua inscrição no site da faculdade em dezembro e, provavelmente, né, no ano seguinte, que termina durante o Natal, basicamente o período de inscrição, você faz a sua formação, ou seja, você vai ter as aulas. Porém, a primeira etapa, ela é online, desse curso de nivelação, desse ciclo de orientação, melhor dizendo, é tudo online. E aí a segunda etapa é presencial, e aí no final você tem que fazer a prova desses 4 conteúdos e aprovar com 7 ou mais. Ou seja, uma prova de 80 perguntas de múltipla escolha em que você tem que aprovar com 70%. E para mim, desde o meu ponto de vista, isso não caracteriza ingresso livre e restrito, certo? Tanto que eu li uma notícia ontem, enquanto eu pesquisava, de que a Universidade de Córdoba é uma das que mais forma mais rápidos profissionais e que 80% dos alunos que iniciam terminam em 6 anos o curso. Aí eu fui ver quanto é que era o número de formandos por ano. E são aproximadamente 700 por ano. Ou seja que, enquanto Rosário ou Buenos Aires tem ingressos aí de 4, 5 mil alunos, Córdoba está tendo um ingresso de menos de 1.000. Ok? A gente sabe que isso é um modelo muito mais simples do que o modelo brasileiro de ingresso, com o Enem, que só tem 50 ou 100 vagas por turma, mas ainda assim continua sendo restritivo. E também a gente tem que parar para analisar de que existe uma legislação, uma regulamentação específica para os estudantes estrangeiros, porque também se a gente for pesquisar a quantidade de brasileiros morando nas cidades, justamente por provavelmente essa questão de regulamentação do ingresso de estudantes estrangeiros, em Buenos Aires, usando um meio fácil de comparar isso, é Facebook, grupos de Facebook. Em Buenos Aires são 50 mil, em Rosário são mais de 21 mil, e em Córdoba são 2 mil, ou seja, provavelmente existe uma política um tanto quanto restritiva aí no ingresso, também porque faz pouco tempo, né, foi 2015 que houve essa modificação no ingresso. E aí eu encontrei uma nota também em um jornal de Córdoba que falava que a Universidade Nacional de Córdoba para Medicina é uma das mais concorridas do país e que passa pelo ciclo de orientação e nivelação de estudo universitário em medicina, que se leva durante os primeiros dias de março de cada ano apenas, e é uma prova estruturada com 80 itens de múltipla escolha e resposta fechada, e que justamente integram os conteúdos de 4 eixos temáticos que são física, química e introdução ao estudo da medicina.
se tem que obter 70% da aprovação para poder cursar as matérias do primeiro ano. Ou seja, é um período muito curto de tempo para um conteúdo que, desde o meu ponto de vista, talvez não seja tão simples assim. Isso falando sobre a universidade. Justamente por conta disso, eu nunca fui para Córdoba para mostrar a universidade. Já passei por Córdoba 3 vezes e nunca gravei vídeo lá, justamente por achar que não vale a pena. Porém, já passando para cidade de Córdoba, aí é uma questão muito de opinião, ok? Eu, particularmente, não gosto da cidade de Córdoba, mas isso é uma questão muito subjetiva porque depende de cada um. Eu dei uma pesquisada tanto em centros de pesquisa demográfica, enfim, e de consumo e jornais, para ver quanto custava a canasta básica, ou seja, a cesta básica nas principais cidades da Argentina. E Córdoba é um pouco mais cara do que Rosário, mas é basicamente o mesmo preço, digamos assim. Porém, particularmente com respeito a aluguéis e tudo isso, eu não consegui encontrar muita informação. Existem aí alguns valores andando na internet, mas é aquela questão, né, de sempre pesquisar e tudo mais. Particularmente eu não gosto da organização dela, para mim não é uma cidade agradável, mas como eu falei agora há pouco, é uma questão muito subjetiva. E aí, entrando para um terceiro ponto, que é algo que é um dos principais motivos pelo qual eu estou gravando esse vídeo, é que é muito comum ver nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, onde eu administro ou estou participando, de brasileiros querendo ir fazer medicina na Argentina e procurando universidades públicas e de qualidade. Porém, é muito comum, e isso eu queria entender, essa situação um pouco estranha, de que algumas pessoas têm muito trabalho para conseguir encontrar um edital em um site de faculdade, como por exemplo é o caso de Córdoba, para entender como funciona o ingresso, de que, ok, não é por quantidade de vaga, é por prova, é por nota de corte, assim como é em Mendoza, isso a gente já falou aqui. Existem muitos brasileiros que não conseguem encontrar esses editais nos sites, porém conseguem encontrar umas universidades, às vezes, que eu simplesmente nem eu tinha escutado direito falar sobre elas. Eu já encontrei mensagens nas minhas redes sociais perguntando sobre o ingresso de Tucumã, o ingresso de Salta, o ingresso de várias outras universidades, de Bahia Blanca, já me perguntaram também, e que são universidades em que não existem brasileiros justamente porque tem exames de ingresso e que são aí realmente no esquema brasileiro, de 100 vagas por ano. Bahia Blanca, por exemplo, o último ingresso foi de 120 alunos, ou seja, basicamente igual ao processo brasileiro. Fora, além de tudo, que essas universidades pedem toda a documentação como todas as outras, né? Ou algumas delas, às vezes, por exemplo, eu lembro que uma vez um garoto veio perguntar para mim sobre Tucumã, porque justamente ela não pedia, a tradução de documentação não pedia B2, ou seja, querendo ou não, a pessoa estava procurando pelo facilismo. Sejamos sinceros, se a pessoa consegue rastrear uma universidade pública na Argentina e tentar eliminar aquelas coisas que podem chegar a ser uma barreira, é porque a pessoa está procurando o facilismo em todo o seu processo. Eu sei que esse comentário pode chegar a beirar a grosseria para muitos de vocês, mas sinceramente nos últimos meses e anos, basicamente todas as opiniões muito diretas que eu dou são tomadas como grosseria por muitas pessoas aqui, então, sem tempo irmão, não é mesmo? Mas acho que a gente deve procurar, sim, por opções de universidades na Argentina, porque existem muitas universidades com muito renome internacional, como é o caso de Córdoba, e eu entendo porque muita gente acaba pesquisando sobre Córdoba, porque é a segunda melhor universidade da Argentina, porém tem esse processo, que é um pouco mais complicado, mas também a gente vê muita gente colocando muita energia em encontrar um jeito fácil de chegar lá, de conseguir um lugar, mas que no final das contas às vezes não é tão fácil assim, ou seja, a longo prazo não é tão fácil assim. A gente sabe sobre questões de custo de vida, sobre qualidade acadêmica, acreditações, tudo mais, e às vezes não é tão simples assim. Então, saibamos ponderar e aí equilibrar um pouquinho entre encontrar uma universidade que me possibilite ingressar de uma maneira ok, mas que também tenha qualidade acadêmica, que também me permita ser um bom profissional a futuro, ok? Sei que o vídeo de hoje deveria ter sido sobre validação em Portugal, eu sei, mas surgiu esse assunto e eu preferi trazer ele e
deixar para daqui 2, 3 dias falar sobre validação em Portugal. Então se inscreve aqui embaixo, comenta o que você achou. Caso você tenha algum conhecido estudando em Córdoba, comenta aqui embaixo também o que ele acha da cidade. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo nos próximos dias. Até mais, tchau!